Boa noite, mais um Conversa com Cacau. Hoje receberemos o Leandro Fadel. Boa noite, Regis. Boa noite, Nuno. Ailton. Arthur. Nossa, parentado. Boa noite, Júnior. Paulão, Pleninho. Vinícius, Renata. Renata, não foi primeiro hoje, hein? Cezão. Guardando a entrada do Fadel. Fadel Barrichello, será? Boa noite, Jodemar. Fadel entrou. Fadel, tô te chamando então, hein? Ei, Fadel. Boa Peraí que eu noite. vou. Boa noite. Deixa eu acertar minha câmera aqui que. Ei, caramba. Eu achei que eu que ia ter essa dificuldade, é você, Não, não. Cacau? Não, já melhorou. Bom, pessoal, vamos fazer a apresentação então. Esse aqui então é a conversa com o Cacau para as pessoas que não estão acostumadas, todas terças e sextas, às 19 horas, recebendo pessoas ligadas ao esporte, né? Hoje temos o prazer de conversar aí com o Leandro Fadel, nosso amigo de longa data, né? E esperamos um bom bate-papo aí, vai contar muita história aí, tem gente meio de orelha em pé aí que pode sair coisas do arco da velha aí. É, hoje teremos o sorteio, como sempre, né? Duas bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes, hoje com novidades, vai ser o croquete de bacalhau recheado, né? O Regis nos colocou, vai ser um croquete de bacalhau, um croquete especial, e também uma sobremesa, né? Um milkshake da Ski Sorvetes. Para você participar do sorteio, hoje vai ser também um pouco diferente. O Fadel, que está aqui embaixo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, foi campeão paulista do interior com o time da associação em 1995. Tá? No jogo final, não foi a final, muita gente acha que foi a final, não foi um jogo final, era um quadrangular final, enfrentou um adversário e o Fadel acabou marcando o gol da vitória nesse jogo. A pergunta é a seguinte, qual foi o adversário da associação naquele dia que o Fadel fez o gol da vitória na final do Campeonato Paulista Juvenil Interior de 1995. Quem responder certo a pergunta vai concorrer aos prêmios. Boa noite, Fadel. É um prazer estar aqui com Antes, você. Opa, vamos lá. antes eu quero dizer que também eu vou conceder um brinde aí para o programa, tá? Opa, Como muitos outros entrevistados também concederam. Então, além dos croquetes, da sobremesa, eu também vou fornecer aí para quem acertar essa pergunta um box de frios Classic da opa, Alecrim Table. Tá bom? Então o Alecrim opa. Table já Então, fez propaganda aí antes do Dia dos Pais. Meu tio uhum, Ailton que ganhou, né? sim, E que fica em família de novo, viu? Que daí eu como, que nem eu comi o outro que ele ganhou também, tá? Mas então eu isso aí. também estou dando um brinde aí para você sortear, Cacau, no final do programa. Vai ser Opa, um prazer participar e tomara aí que o pessoal acerte, né? A sim, pergunta aí, né? sim, sim. Não, mas já, pelo jeito já estão acertando aí, viu? Já sopraram aí, já. Vai nessa linha aí que tá certo, viu, gente? Vamos Aí, lá. ó. Aí o pessoal vai colar aí, ó. Então não vai ter jeito. Tá. Não, aí não vai ter jeito.
Bom, gente, Fadel, faça a sua apresentação aí da sua vida, o que você está fazendo, como é que é para você estar aqui. Ô Murilo, chegou atrasado aí, o Fadel já fez a sua propaganda aí, hein? Eu fiz o merchan, não estou ganhando nada para isso, viu? E de graça ainda, viu? Mas tá bom. Eu sei. Então, eu sou Leandro Fadel, sou natural aqui de Botucatu, né? 42 anos, completo 43 esse ano, em dezembro. Saí de Botucatu para fazer faculdade em 96 e retornei em 2008. Fiquei em São Paulo de 96 a 2008, 97 a 2008, onde cursei primeiramente a faculdade de esporte, e isso que me chancela ter sido técnico, né, como a gente vai falar mais adiante, de futsal. E depois da faculdade de esporte, eu fiz faculdade de Direito no Mackenzie, e atualmente é a profissão que eu atuo, que é na advocacia, e no primeiro momento que pude, retornei para a terrinha, né? Então, logo que me formei em Direito, no mês seguinte eu já estava aqui em Botucatu, voltando para a terra, que eu tanto gosto aqui, não desprezando as outras, né? São Paulo, que eu também fiz muitos amigos, mas Botucatu sempre foi a minha terra e eu adoro estar de volta desde 2008. Não, beleza. Beleza, Fadel. Uma coisinha também que esqueci de falar. Hoje temos, quem gosta disso aqui é o Barduco, William Barduco. A volta da Caixa Misteriosa. Barduco, hoje tem, hein? Então, mais uma coisa. Quem adivinhar, é um objeto só, presta atenção, hein, Fadel? É um objeto só que, vou dar só uma diquinha, acompanhou o Fadel por grande parte da carreira dele como jogador, como técnico, eu não sei. Mas como jogador, com certeza. E depois, no final aí da live, a gente vai revelar esse objeto e o Fadel vai falar sobre ele. Fadel, para a gente iniciar, como surgiu esse gosto pelo futebol? Como surgiu para você isso? Quando você começou a jogar bola? Eu desde pequeno, eu me lembro jogando bola, tá? Meu pai sempre me incentivou, acho porque o irmão mais velho não era do ramo, né? Então ele investiu as fichas em mim, né? E então eu me pego desde pequeno batendo bola com meu pai no quintal de casa, né? Meu pai, mata com a coxa direita e bate com a esquerda, mata com a esquerda, bate com a direita, mata no peito. Então eu me lembro disso. E meu pai sempre fazendo eu trabalhar as duas pernas, né? E é uma das coisas que eu sempre tive esse ponto forte, que eu sempre joguei com as duas pernas. E isso eu devo ao meu pai, né? Desde pequeno. Daí tem muito corneta aí, que eu não sei se já falou, eu tô até acompanhando, tô conseguindo acompanhar aqui por baixo. Tá conseguindo acompanhar? Um pouquinho. E que eles falavam que eu driblava o coqueiro, né? Tinha um coqueiro no meio do quintal de casa ali, e eu brincava sozinho. Quando meu pai não tava, eu pegava a bola e dava meia lua no coqueiro, né? Então, assim, desde sempre eu me vejo jogando bola, né? E eu acho que meu pai foi meu maior incentivador e me treinava em casa desde pequenininho. Entendi. Não, esse foi o seu início, então, o professor Baige dava os treinos e você... Aí no primeiro momento, pessoal, como entrou bastante gente depois que eu falei, vou repetir a questão a questão do sorteio. Quem acertar qual foi a equipe que o Fadel marcou o gol da vitória no final do Campeonato Paulista do Interior de 1995, vai concorrer aos prêmios, né, as duas bandejinhas de croquete, da Lalane Croquetes, a sobremesa da Esquimel, e também o Fadel está oferecendo uma tábua de frios Box Classic, né? Box Classic, isso, né, Fadel? É isso? Isso. Lá do Murilo, lá da Le Clean Table, tá? Então, Fadel, daí essa brincadeira toda, e daí você foi direto para a associação? Como é que foi isso aí? Nas menores lá, como é que foi esse começo? A associação nem tinha categoria de base, ainda. Fadel, só um segundinho, só registrar o Fausto fez Fausto, grande jogador de basquete, né? Fez uma live com a gente na sexta-feira, acabou de entrar aí, está nos prestigiando também. Um abraço, viu, Fausto? Vamos lá, Fadel.
Eu sempre gostei de futebol. Meu pai, ele sempre fez as transmissões do campeonatos bancários na associação. E eu sempre gostei de acompanhar. Meu pai, ele não era o narrador, ele era o comentarista da Municipalista, né? E eu acompanhei, eu só não me recordo se foi abertura ou encerramento. Isso que eu não me recordo. E eu vou assistir como sempre, de repente eu vejo um monte de moleque lá na quadra, uniformizadinho, um time de branco, um time de preto. Já era Pedro Dias, ele que começou isso. Eu me lembro muito do Renatinho, que estudou comigo e com o Gu ali, né, na mesma sala, né, o Renatinho. Sim. Ele jogava muita bola nessa época ali, ele pegava a bola e ia passando todo mundo assim. Eu fiquei louco. Foi uma demonstração, eu acho que tinha uma semana de escolinha, eles estavam inaugurando a escolinha e fizeram uma demonstração. Eu acho que era encerramento do Campeonato dos Bancários. Eu fiquei louco, daí já cheguei na escola, eu tinha 9 anos nessa época, me lembro perfeitamente, terceira série. Cheguei para o Marcos Reis, para o Juca, para quem estava lá na escola, falei, a gente precisa entrar, e eu sei que entramos todo mundo junto, né? E logo depois, daí já começou a Copa Super Zé, né? Até por isso que a primeira Copa Super Zé, Gu e Fabrício jogaram para a Hidroplase, nós jogamos para a associação, porque eu acho que eu não estudava com o Gu ainda, coisa do tipo. Então, assim, foi dessa forma. Eu vi a molecada jogando bola na quadra ali, eu fiquei louco, e meu pai foi obrigado a me inscrever na segunda-feira seguinte na associação, e aí começou tudo, né? Começou a categoria de base. Primeiro a Copa Super Zé, antes de qualquer paulista, né? Eu me lembro perfeitamente da primeira viagem minha mãe não queria deixar de jeito nenhum, foi um dia das crianças, no BAC, em Bauru. A gente foi jogar contra o BAC. Minha mãe não queria deixar daqui até Bauru de jeito nenhum, eu chorei tanto, que daí ela foi forçada a me deixar aí. E foi a primeira viagem com a associação, tudo isso antes de Paulista, né? Então foi assim que começou a associação. Certo. Viu? Eu tô sem moral mesmo. O Sabuguinho tá me chamando de Sabugão. É brincadeira esse, Fadel? Não sei se você então viu o comentário. Eu posso chamar de Sabugão, então. Pode, agora porque já virou o Brasil mesmo, então. Eu tava então. com medo, então, porque o Sabuguinho também, eu adoro o Sabuguinho, então, mas então pode. Se ele já tá chamando, também eu vou chamar. Não, tá chamando, mas é melhor falar Cacau, né? Que o Sabuguinho já é o oficial. E um abraço pra você, viu, Sabuguinho? Pessoal, só também registrando, tô com a camisa do Paris, né? Quem não acompanhou aí é o primeiro finalista da Champions League, ganhou hoje 3-0 do Red Bull Leipzig. Fadel, dentro das menores ali da associação tem um fato curioso. Você foi treinado pelo nosso prefeito Pardini, né? E teve uma ocasião, gostaria que você falasse de jogos, né? Eu acredito que não foi, acho que nem foi pela associação, foi pela prefeitura, se não me engano. Se confundia, né? Sempre se confundia. Era um JOJUESP, Jogos Juvenis do Estado de São Paulo. Eu era primeiro ano de infanto, 92. E é fácil de lembrar essa data. Por quê? O Pardini não era o técnico. Era o Pedro Dias. Só que daí, o quadrangular final dessa competição coincidiu com o quadrangular final da Federação Paulista, onde naquela época a gente tinha um fraldinha muito bom, né? E o Pedro foi com o fraldinha, né? Uma molecadinha de até 8 anos de idade. E ele foi, para nossa sorte, né? Nada contra o Pedro, mas jamais ele deixaria o que o nosso professor Pardini deixou, né? Porque o chefe de delegação, Zé Ayrton, e técnico Pardini. São Paulo jogando com o Barcelona de sábado para domingo, a final do Mundial. Quando que o Pedro Dias deixar a gente num trailer na avenida principal de Dracena assistir o jogo? Eu levei bandeirão, foi a maior festa. Eu assisti São Paulo e Barcelona em Dracena. E a gente não era irresponsável, não, porque nosso time era muito mais forte que os outros que estavam no quadrangular. A gente teve um caminho muito árduo até chegar no quadrangular. A gente pegou o time de Jundiaí, que era uma seleção. E nós ganhamos em Botucatu
Depois em salto foi uma guerra, ganhamos 2-1 em salto e fomos para a final. Na final, o time mais difícil nós pegamos no primeiro dia e já ganhamos com tranquilidade. Os outros dois eram um pouquinho eram medianos. Então dava para ter feito isso que a gente fez. Dava. E daí o professor Pardini liberou, né? Liberou uma chegada, era de madrugada os jogos, era no Japão. Né? Foi de madrugada o jogo. Madrugada, sim. Seu Zé Ayrton, chefe de delegação, e professor Pardini nos deixaram assistir num trailer e depois eles voltaram para o alojamento. E ainda eu, Marcos Reis, o Eduardo, só o Gu que voltou junto, né? O Gu voltou para dormir, né? Que tinha jogo no dia seguinte. E daí nós fomos para a Avenida, né? Fomos para a Avenida curtir o título do São Paulo. Foi essa a passagem do Pardini como técnico meu, foram em 3 jogos finais desse campeonato, Jojo Esp. Olha só, então... E assim, só aproveitando, o Pardini já foi convidado também, é um dos nossos próximos, só estava vendo a questão política aí, questão jurídica, né? Por ser ano de eleição, ele vai ser um dos nossos próximos convidados, vai falar dessa história aí também, tá? Já tá na pauta dele. O Fadel, e daí, bom, aí conquista esse título, várias Super Zé, vários aqui da cidade, e aí o negócio começa a ficar mais sério, a hora que chega no infanto, né? No infanto, no juvenil. Como que foi essa fase aí? Olha, Cacau, eu posso me gabar de uma coisa, não a minha geração. Eu participei de uma geração que desde o primeiro campeonato paulista que a associação entrou, em 89, quando a gente disputou a Série Ouro. A gente já entrou na Ouro, apanhou de todo mundo para daí ir para Prata em 90. Sim. O único time que perdeu as 4, como todos, porque eram chave de 3, Santo Amaro e Palmeiras, 2 aqui, 2 fora, Palmeiras, né? Sim. O único time que bateu de frente e perdeu de 2-1, 4-2, foi o Mirim. Sim. Né? Que era Coelho, Léo, eu, Gu, Marcos Reis, desde aquela época, o Eduardo Pardal, né? Foi o único time. Todas as outras tomavam de 10 gols, de 10. Então, eu estava numa categoria, né? A categoria Mirim, que foi muito bem. 90 a gente disputou Série Prata. Eu era primeiro ano de infantil. O único time que chegou no quadrangular final foi o infantil. A gente perdeu para o 2004 de Santos. Eu falo que esse ano foi o ano da virada na minha vida, né? Que quando a gente é pequeno, um ano faz muita diferença. Um dos poucos jogadores, todo mundo fala muito do Gu, né? Hoje eu tenho que falar do Gu, não tem como, né? Minha vida inteira do lado dele. Um dos poucos jogadores que conseguia ser titular no primeiro e segundo ano, todo ano, primeiro e segundo ano era o Gu. Era muito difícil você ser titular nas categorias menores no primeiro ano, porque um ano dá muita diferença. Eu sou do dia 23 de dezembro, então eu dava quase 2 anos de diferença. E foi pela primeira vez na minha vida no infantil que eu terminei esse vice-campeonato paulista numa geração fortíssima. Vinícius Spana, Vinícius Tichac, Fabrício Ravagnani, Hércules no gol, Angela. Era fantástico para a época essa geração. Gandim. Eu terminei titular. Primeiro ano de infantil, vice-campeão paulista. Daí no ano seguinte a gente chegou no quadrangular final de novo, precisando do empate no último jogo contra o Jundiaiense. Perdemos para o Tejusa, ganhamos do Tejusa, perdemos de 7-1 o último jogo para o Jundiaiense. Deu um tríplice empate, esse 7-1 fez a gente cair para a terceira. Daí no Infanto, mesma coisa. Então, eu posso falar que sempre o time que eu estive, não por minha causa, pelo amor de Deus, mas pela geração 78, 77, 76, 77, 78, foi uma geração muito forte. Então, mesmo quando eu era primeiro ano ou segundo ano, a gente sempre chegava. E isso vai refletir naquele juvenil de 95, que é a pergunta, que era 76, 77, 78. Quando juntou, porque sempre eram 2 anos, né? Nas categorias menores. 2 anos por categoria. E eu estou falando que sempre 78, 77, 77, 76 ia bem. Quando juntou tudo isso em 95, é esse time que muita gente lembra e que a gente foi campeão paulista interior. Quando junta 76, 77, 78. É uma cronologia da fase, né, da geração que o Botucatu teve
nesses anos de nascimento aí. Não, perfeito, Fadel. Como algumas pessoas citaram, foi uma geração de ouro, né, do futsal. Futsal botucatuense, né? Depois tivemos outras gerações muito boas, inclusive muita gente aí está entrando na live, eu vi aí o Tostão, o Tilico, também foram de gerações futuras, né? Gerações posteriores, na verdade, né? Mas esse time de 95 foi um juvenil da Associação de 95, foi muito, vamos falar assim, foi talvez o início o início tiveram alguns outros times muito bons, tudo, mas esse time com esse título deu uma alavancada no futsal e abriu as portas aí para muita gente boa que estava surgindo no cenário. Mas antes de 95 teve o título de 94 também, né, Fadel? Como é que foi esse aí? 94 foi o meu primeiro título assim inesquecível, porque até o Jojuesp que eu falei, legal, beleza, ganhamos. Talvez se tivesse ganho de Jundiaí na final, eu acharia que fosse o primeiro inesquecível, porque Jundiaí tinha acabado no ano anterior de ganhar de 7-1, da gente tirar o título do Paulista. Daí no ano seguinte Sim. Foi esse Jojuesp de Dracena. Meu primeiro título inesquecível foi no dia do Brasil e Holanda da Copa de 94. Aquele dia do 3-2, o gol do Branco de falta, que o Romário... Sim. Né? Se o Brasil perdesse aquele dia, eu não estava nem um pouco triste, eu não estava. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Nós ganhamos de 5-0 os jogos regionais de 94, nós ganhamos de 5-0 de São Manuel, dentro de São Manuel, e de São Manuel sendo o franco favorito. Tá? São Manuel disputava o Paulista Série Ouro e a Associação disputava o Paulista Série Prata. Então, antes de chegar no segundo semestre, teve esses jogos regionais. Foi o meu primeiro título, né? Botucatu, acho que fazia muito tempo que não ganhava os regionais. Uma geração anterior, eu acho, do Pardini, do Luiz Fernando Pardini, aquele pessoal ali foi vice-campeão em Jaú, alguma coisa assim, que já foi uma bela performance. Mas 94 esse título foi inesquecível. Para mim foi inesquecível. E daí no segundo semestre eu iria para São Manuel, porque Botucatu iria acabar, né? Ia acabar. A gente foi vice-campeão, perdeu para Jales, o paulista do interior, Série Prata. A gente perdeu para Jales. E São Manuel investia, trazia gente de fora, tá? Era o G, técnico, tal. Daí falaram, Fadel, vamos para lá, tal. Eu fui treinar. Mas daí acabou São Manuel. E daí, quem estava em São Manuel de Botucatu, acabou voltando para Botucatu. A gente não ganhava nem um centavo. Pedro Dias chegou para a gente e falou, vocês vão ganhar um misto frio na ida, um na volta. E ele brincava, né? Agrapete e quente. Era o que a gente ia ganhar em 96. Topa? A gente topa. E foi disputar o Paulista, não do interior, segundo semestre era o Paulista, Série Prata. Só que daí voltou de São Manuel Mussi, Gandim e Roma, eles estavam lá, né? E aqui, eu, Regis, Lombriga subindo, pegou a molecada do Infanto, né? Que foi campeão daquele mesmo semestre, Jonas, Nivaldinho, Fabrício, né? E nós montamos esse time em 94 e fomos campeões paulistas. Com um reforço, que eu posso me gabar, que eu que trouxe para Botucatu. Nos Jogos Abertos, a gente foi campeão, e fomos Jogos Abertos. E a gente foi quebrado. O Regis trabalhava, não sei quem era de São Manuel, não podia jogar para nós, a gente foi quebrado. E eu tô na arquibancada ali e veio um rapaz de Dourados, Mato Grosso do Sul, né, se não me engano. Veio, sentou do meu lado. E aí, Fadel, beleza? Ô, Euler, tudo jóia? Como você tá? Pô, Jales tá quebrado, né? Botucatu também. Ah, eu tenho namorado em Jales, então sou eu que tô, porque eu fico lá em Jales. Pô, você tá sem time, Euler? Tô. Pedro, o Euler tal. O Euler, para quem não sabe, né, que a gente tá falando aqui, só foi seleção brasileira depois. Brasileira, sim. Campeão da Liga. Ele jogava de pivô ainda, né? Depois o Miltinho colocou ele de back, né? Eu brinco que ele não tinha espaço de back aqui. Ele não tinha espaço de back, eu brinco. Daí ele jogava de pivô. Aí quando ele teve a oportunidade de jogar de fixo, daí ele foi jogar. Aqui ele não ia jogar de fixo comigo junto, né? Óbvio que é brincadeira, porque ele jogaria em qualquer... Até no gol ele jogava bem. E daí o Euler veio para o quadrangular final. Então o único reforço nosso foi o Euler,
que fez o gol do título, inclusive, em 94, e no quadrangular final lá em Jundiaí, onde tinham 2 times de Jundiaí, né? Foi a partir daí que foi esse primeiro título meu paulista. Eu nunca tinha tido um título paulista, sempre batia na trave. E daí até por conta desse título que daí tudo começou a melhorar, né? Até eu ganhei o tênis de ouro, o Regis ganhou o tênis de ouro, o Roma ganhou a bola de prata e o Euler ganhou o tênis de... Não, o Euler ganhou por Jales. Eu e o Regis ganhamos o tênis de ouro e o Roma ganhou a bola de prata de artilheiro do Campeonato Paulista. Então aí começou, né, a desenhar o time de 95. Tá? Porque o Lombriga já estava de titular, o time era eu, Gandim e Regis, daí o Roma era o pivô, chegou o Euler, foi de pivô no lugar dele. Saíram os 2, veio do Banespa, em 95, o Gu. Voltou, que estava jogando infanto no Banespa. Então esse time já estava desenhado de 95, campeão juvenil. Né? Só o Roma que estourou a idade e o Gu voltou do Banespa. O Gu voltou, né? Daí 95, que é esse ano que todo mundo lembra bastante também, que daí foi o Paulista do interior. Né? Tá. Vadel, aproveitando, aí nós vamos falar agora de 95, tá? Mas antes, como é rotativo o negócio, pessoal, quem for participar do sorteio, sorteio de duas bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes, da sobremesa da Esqui Sorvetes e Sobremesa, e também da tábua de frios do Box Classic, do Alecrim Table, oferecida pelo Fadel, precisa responder a pergunta. Quem já respondeu não precisa responder de novo. É o próximo assunto nosso aqui. O Fadel marcou o gol do título. Do Campeonato Paulista Juvenil de 95 pela associação. Qual foi o adversário da associação naquele dia? Tá? O gol da vitória foi do Fadel. Nós vamos falar sobre esse jogo e outras coisas mais. Fadel, daí em 95, eu lembro, eu vou falar só o jogo de estreia, foi contra a Varé, e teve uma peculiaridade esse jogo aí, né? Uma goleada histórica, como é que acho foi que foi 23-0 ou 23-1, alguma coisa assim. 23-1, né? É isso. Nosso time, isso que eu falei, nosso time já era bem montado, né? Ele era um time bem montado. Era um time que já estava, assim, parece que não, mas ele já era experiente. Quando você vende um título no ano anterior com a mesma base, nós mudamos o pivô só. E ainda o pivô que veio era o Gu, né? Então, não tinha como não sair coisa boa. A gente perdeu nesse campeonato um único jogo para Marília. Lá em Puiara, lá em Marília. Foi o único jogo que a gente perdeu. Aqui na associação a gente não perdia. A gente falou, acho que em alguma live, né, que o Corinthians tirou a invencibilidade nossa nesse ano de 95. Sim. Essa invencibilidade não era de 95, já vinha de 94. Porque nesse Paulista de 94 a gente não perdeu para ninguém em Botucatu. Não perdeu para ninguém. Se eu não me engano, no primeiro semestre no Paulista do interior, a gente perdeu para Monte Alto aqui, que não ia perder nunca, já estava classificado, era um jogo que a gente poupou alguma coisa, perdeu. Monte Alto chegou no quadrangular. Mas a gente não perderia nunca aqui. Nós ganhamos deles lá em Monte Alto e tal. E foi a única derrota que eu me lembro em 94. A gente não perdia. Né? A gente foi perder para Jales no quadrangular, que foi realizado em Jales. Quando o Jales veio aqui, nós demos uma surra neles. Né? De goleada também. E com o Euler, com um monte de gente lá do Mato Grosso que descia tudo para Jales ali para jogar. Muito bom o time. Então, você fala, por que 95 é lembrado? Eu tenho duas coisas. O primeiro, a invencibilidade. Eu falo assim, eu ia assistir uns jogos o ano passado do futsal, da associação, e eu via Botucatu perdendo alguns jogos em casa de virada. Ano passado eu falava assim, gente, não pode perder em casa. Pode perder fora. Em casa a gente tem que ganhar. Porque eu puxei isso da nossa memória. Fora, a gente aqui era um leão, fora era um gatinho, viu, Cacau? Fora a gente era tudo gatinho, não ganhava de ninguém quase também, não. Tirando, assim, não é que não ganhava de ninguém, mas quando muitos jogos a gente ganhava aqui, a gente perdia fora, né? E o outro ponto, além da invencibilidade, além de ganhar em casa, era o fato, 95, de sermos todos atletas de Botucatu, faz diferença.
Eu lembro que eu estava no terceiro colegial, eu, o Gu, o Jonas, tudo no terceiro colegial. A gente punha um cartaz no La Salle. A gente olhava na arquibancada, era amigo nosso que estava lá, lotando o ginásio. Muita gente era Sim. amigo. Então, assim, você ter um time da casa, vencedor, eu acho que é a fórmula do sucesso. E é por isso que até hoje o 95 é lembrado. Eu estava tomando um suco de laranja esse final de semana aí no bar de um amigo, e o Biro Pilan estava junto. Nem sei se ele está na live, falou que ia entrar, mas não sei se entrou. E a gente tá falando de futebol, não sei o que ele falou. O melhor time que eu vi jogar foi Lombriga, Fadel, Resga, Ningo. Tem gente que tira da cartola, assim, e tira esse time, porque esse time ainda lembra. Eu não sei se foi o melhor ou não foi, eu até acho que, com certeza, não foi o que mais ganhou. Eu não sei se é o melhor ou não. Não foi o que mais ganhou, mas talvez seja o mais lembrado, né? Isso é muito interessante. Sim, sim. Marcou, não, isso aí marcou muito. Eu assisti praticamente todos os jogos e foi um time que marcou. E Fadel, e no quadrangular final, o que. Mas antes eu esqueci também mais uma vez, deixa eu. Pessoal, além da resposta para concorrer aos brindes, além da resposta, hoje tem a caixa misteriosa também, ó. Quem adivinhar o que tem aqui na caixa misteriosa é um objeto que acompanhou o Fadel por muitos anos, tá? Como jogador, como técnico, eu não sei. Isso aí foi o próprio Fadel falou uma vez, eu guardei isso tal, e fui procurar isso aí. Não é gelol, viu, Marcelo Buck? Estão tirando sarro aí, viu, Fadel? Fala que é Calminec, gelol, não é nada disso aí. Tá tudo errado, ninguém acertou. Meu apelido, Murilo, agora eu vi aqui, o Gu falou, meu apelido no Mackenzie, uma época foi Enfaixadel. Enfaixadel. Era tanta atadura no corpo que era enfaixadel. Mas não é, não. Vocês estão errando tudo aí. Estão errando Tá longe. Estão errando longe, hein? Não, quem jogou com o Fadel... Não vai pôr alguma coisa de lesão, né? Você vai pôr alguma coisa boa nessa caixa aí, né? É lógico. Título, alguma coisa assim, né? Espero eu. Vamos ver. Não, vamos ver. Bom, Fadel, daí uma coisa que marcou muito foi esse quadrangular final, né? Lá de 95, né? Como que foi esse fim de semana aí? Eu acho que foi um fim de semana mágico aqui no... Foi um fim de semana mágico. Foi um final de semana mágico mesmo, porque isso que eu falei. Eu falei do primeiro título inesquecível, né? São Manuel. O segundo, daí, foi em Jundiaí. Esse foi o primeiro título em casa. Né? E é por isso que é mágico, né? E puxa vida, eu sonhava em casa. Eu lembro que uma vez eu contei pro pessoal no La Salle, eles rachavam de rir, que eu, em casa, sozinho, eu me imaginava fazendo gol, correndo, e o que eu ia fazer, e tudo que eu pensei, na hora que eu fiz o gol de empate, porque o jogo, tão difícil quanto a final, foi o primeiro contra a Orlândia. Orlândia, no papel, era o melhor time. Era o melhor time. E 1-0 por Orlândia, já estava vendo a vaca aí pro brejo. Daí, enfiei a bola pro Gu, o Gu devolveu. Acho que foi a primeira vez que a gente fez isso, né? Botei a bola nele, achei ele no pivô, ele devolveu e eu fiz o gol meio que de carrinho, assim. Se eu não me engano, foi a primeira vez que nós fizemos isso. E sim, eu sei que eu vi, sim. Que viu, sim. A vida inteira a gente faz isso. O Gu fala que 90% dos meus gols ele que deu assistência. Ele fala isso. E eu lembro que eu fui comemorar tudo que eu treinei em casa, porque eu treinei comemoração. Treinou comemoração. Nada, não sabia o que eu fazia, não sabia se eu me jogava, o que eu fazia. E daí a gente empatou com Orlândia, e daí o Gu fez mais 2, né? Um por coberturinha, que mostra nos vídeos dele ali, e um de falta sem barreira, que eu tive participação nos 2 também. Mesmo falta sem barreira, a gente fazia uma jogada de ameaçar, ameaçava, o goleiro dava uma aqui, e daí ele batia. Então começou mágico, a gente já ganhou de 3-1 de um timaço. Daí contra Batatais, segundo jogo. Por isso o nosso querido amigo Batata, né? Ele ganhou o apelido de Batata aqui em Botucatu, né? Porque ele veio através de Batatais, né? Aí eu acho que foi um monte, para 9-2, alguma coisa assim. E foi nesse jogo que começaram os gols de escanteio. A gente nunca treinou isso. O Gu bater escanteio e eu entrar de carrinho. Nunca. Nunca treinamos, nunca. E eu fiz 2 contra Batatais.
E ganhamos fácil, né? E daí teve o jogo da final, que o empate era do Tejusa. Quando você falou não foi a partida final, foi, porque o Tejusa ganhou. Não foi a final, né? Não foi a final. É. Por circunstância. Porque o Tejusa ganhou de Batatais e de Orlândia, nós ganhamos de Orlândia e Batatais, e a melhor campanha era do Tejusa. Então a vantagem do empate era do Tejusa. E 2-1 pro Tejusa, 2-1, e a gente não tinha como entrar naquele time deles. Não tinha como entrar. E daí o Gandim, naquela característica dele, fantástica. Não sei o que aconteceu, porque eu acho que ele esqueceu isso aí, né? Nunca mais, né? Naquela época era impressionante, ele saía para os dois lados, batia com as duas pernas, e ele foi artilheiro desse Campeonato Paulista, inclusive. Ele deu uma tirada num canto, assim, né? Em cima de um lenço, que a gente fala, né? Em cima do lenço aqui, ele cortou o cara e não sei como aquela bola entrou. E nós voltamos pro jogo, né? Ficamos por uma bola, e essa bola saiu do pé do Gu, na segunda trave, de escanteio. E eu já falei um monte de vezes o time aí também, esqueci que era a pergunta, né? E já falei o time ali. Não, mas o pessoal tá acertando. Tá acertando? Tá acertando. E fiz o gol de carrinho na segunda trave, eu acho que faltando coisa de 2 minutos, 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Parecia uma eternidade, mas faltava pouco tempo para acabar o jogo, mas foi o gol do título, né? Foi o gol do título. Esse também foi um dos dias mais felizes da minha vida, por ganhar o primeiro título de relevância em casa. Sim. Não, e uma curiosidade desse jogo aí, que mesmo dentro aqui de Botucatu, o árbitro deu os 2 gols do Tejusa foram de pênalti. Foram de 2 pênalti. pênaltis contra o time da cá. E eu vou ser sincero, eu não sei não. Não acho que foram claríssimos, não. Mas tudo bem. Não, final importa. Eu lembro que acabou o jogo, daí tinha um barzinho. Tinha um barzinho em cima da arquibancada ali da associação, os árbitros, acabou o jogo e tal, eles foram ali tomar um Guaraná, Aí eu fui lá conversar, eu falei, ó, vocês tiveram que ter muita, vamos falar, personalidade e marcar 2 pênaltis duvidosos contra o time da casa e o outro time jogando pelo empate. Porque para marcar gol no Lombriga aquele dia foi só de pênalti. Eu falei isso para ele na live dele. Pegou muita bola aquele dia, né? Pegou muita bola ali e o time todo jogou muito. Eu acho que até depois do 3-2, eu acho que ainda ele pegou uma. Pegou. Uma que podia ser o empate do Tejusa ainda depois. Tá. Até eu lembro perfeitamente o pivô lá que depois jogou no Banespa, lá, eu não me recordo o nome dele, um grandão, bem. Ele chutou, o Lombriga pegou, a bola foi rolando e saiu para fora. Foi espetacular isso aí. Nossa, isso aí foi. O Tilico falando que a mãe dele tomava conta do bar lá no dia. Isso aí. O Fadel, daí esse título de 95 foi legal, que também levou você ao segundo tênis de ouro, né? Sim, porque para o pessoal entender, né? O tênis de ouro, isso seria interessante esse aí. Ele é dividido em capital, interior, série ouro e série prata. Então, quando eu ganhei dois títulos, né? 2 tênis de ouro, 94 e 95, um foi pelo Paulista de 94. Sim. Tá? O Euler, por exemplo, ganhou por Jales. No outro Paulo, que ele jogava no adulto em Jales, já sendo juvenil. E 95, eu ganhei, e o Gu ganhou, eu e o Gu ganhamos em 95, né? Por causa desse quadrangular. Nós ganhamos pelo interior. Eu, Gu, Espeto, que jogava no Tejusa, e depois jogou com o Gu no Impro, e o Batata. O Batata também, eu não lembro do Batata. Né? Foi o quadrangular, foram nós 4. Eu não sei em que live que alguém falou que o goleiro do Tejusa também ganhou. Não foi o goleiro. Eu estava assistindo e eu fiquei quieto, mas não foi o goleiro do Tejusa, não. Foi o goleiro de Orlândia. O goleiro de Orlândia que ganhou. Tá? Então, inclusive o goleiro do Tejusa é falecido, né? Faleceu precocemente. Rodrigo, né? Muito boa gente. Muito boa gente. Então fomos nós 4 de linha. Espeto,
Gu, eu e Batata. E ganhamos desse Paulista do Interior. Ah, você foi tênis de ouro? Pô, lá na capital eu tava jogando Ricardinho, tava jogando todo esse pessoal ali, André, seleção brasileira. É outra coisa. É outra coisa. Sim. Nós ganhamos do interior, mas isso não tira o peso, não tira o orgulho, não tira nada, né? Claro que eu não. Gostaria muito de 96 ter ganho esse título de novo, né? Esse prêmio de novo, mas em 96, eu no Tejusa tive minha primeira lesão no futebol. Tive uma lesão de colateral medial num jogo contra o Tejusa lá, que me tirou praticamente do primeiro semestre lá, né? Então, daí eu não consegui voltar do mesmo jeito. Voltei para os jogos regionais aqui em Botucatu, mas eu não tive a satisfação. Botucatu caiu fora, Marília e Tejusa, então assim, não tive essa satisfação de chegar de novo, e provavelmente se chegasse, ajudar Botucatu no título, né, que seria o bicampeonato. Sim. E por que não a premiação? Não adianta, todo mundo gosta de ganhar prêmio, né? Não adianta falar que todo mundo gosta de ganhar prêmio. Os dois que eu ganhei foi sendo campeão. Queria ser campeão e ganhar o prêmio de novo. Com certeza. Mas não foi possível, não foi possível. Tá certo. Fadel, aí vamos dar uma descontraída aqui. Nesse mesmo tempo, você estudava ali no La Salle com o Gu, Murilo e tal. E o Murilo, várias vezes ele fica falando que no Interclasses lá do... Marquinhos Mendonça era o goleiro, ó, que tá aqui, ó, Quiriné, Marquinhos no gol. Putz, a vida, que época boa. Fale, Cacau, desculpa. Então, e o Murilo falava que ele pôs o Gu no banco no Interclasses do La Salle. Como que o que foi essa história aí? Conta pra nós aí, o que aconteceu lá, o que foi a verdade disso aí? Ele não falou isso, ele falou isso. Ele não escreveu isso aí, né? Ele não escreveu, mas toda vez ele comenta, ele fala, em todo lugar ele fala. O Murilo nunca foi titular, eu que escalava o time, né? Murilo nunca foi titular. Daí teve um ano que o Gu foi pro Banespa lá, né? Abriu uma vaga, né? Daí o Gu no mesmo time, depois chegou o Jonas, que jogava na associação. O Renatinho, que eu falei que era bom de bola. Não dava. O Jonas tá na live também, tá? Jonão, então, né? O Jonas jogava na associação, eu e o Gu. O Renatinho, que já tinha jogado. Onde tem espaço pro Murilo? Murilo foi mudar de sala e tomou de 7-0 de nós depois, né? Ele ia repetir de ano, mudou de sala, essas coisas assim. Mas daí, no segundo colegial, o Gu foi pro Banespa, né? Falei, rapaz, eu acho que vai dar para pôr o Murilinho, era amigo dele, ele gosta tanto de futebol, rapaz. Eu vou pôr o Murilinho, Mas daí nós fizemos uns treininhos antes. E ele perdeu a posição pro Marcelo Moreira, cara. Marcelo Moreira jogava handebol pro time do La Salle. Jogava handebol. Ai, meu Deus. E ele perdeu a posição pro Marcelo Moreira. Daí não teve como jogar. Ele não conseguia jogar. Daí o Moreira jogou, fez gol na final, e o Murilinho não tinha condições, né? Não tinha condições. Amigo nosso, gosta, tudo. Excelente técnico de futebol de veterano aqui, mas nem no Interclasse, não dá. Aí, Murilo, tá vendo? Então vamos parar com essa história aí. Você foi desmascarado aqui no... Aí, ao vivo. Falando que o Moreira... ao vivo, já estão falando que o Moreira é craque, aí vocês estão de brincadeira, né? 4-3 a final, 4-3 a final... E eu vou ter que contar essa história. O Murilo adora essa história. Contar. Eu tenho que contar. 4-3 e a gente perdendo para um time que era pior que o nosso. 3-2. E a gente perdendo. E a arquibancada do La Salle lotada. E o meu pai lá na arquibancada, bonito lá. Eu posso falar porque ele não está assistindo aí, não tem Instagram, né? Põe o Murilo! Eu olhei pro meu pai e fiz assim para ele. Não vou pôr o Murilo lá. E peguei e pus o Marcelo. O Marcelo estava respirando um pouquinho, estava descansando, e pus o Marcelo. E o Marcelo fez o 3-3 e o 4-3. Eu virei pro meu pai e ainda fiz assim, vai lá, você não sabe nada, isso aqui. E o Murilo teve que amargar ali, né? Mas seu pai me pediu. Mas não. Eu que mando, não tem. Nessa vez não teve jeito, né? Não. Mesmo com meu pai mandando lá de cima, meu pai manda em casa. No meu time, eu que mandava. Isso aí. Tá vendo, Murilo? Aí, tá feita, tá contada a história do Interclasse aí. O Fadel, foram 3 pessoas que já acertaram a caixa misteriosa. Aí eu falei que ia dar o prêmio pro primeiro. E o primeiro foi o Fabrício Schincariol. Fabrício já matou eu consegui ver aqui. O Fabrício acertou. Também quem acertou foi
Foi o Arthur, seu primo, e o Jonas. E o Jonas, né? Então que. O Fabrício, então Eu sei até o que vai. vai sair da caixa. Eu sei que vai sair da Então caixa. agora você já vai saber. Quando eu comecei a ver ali, falei, ai, rapaz, eu já tinha falado Tá. para você mesmo, você guardou isso na cabeça, rapaz. Aí que tá. O Fabrício, então, ganhou o primeiro brinde, que foi uma bandejinha de croquetes da Lalande Croquetes. Então, viu, Fabrício? Eu vou entrar em contato com você para passar o contato lá do Regis. A primeira bandejinha, então, é do Fabrício. Então, vamos abrir aqui a caixa misteriosa. Não sei que o pessoal prestou atenção aí no que o Fabrício respondeu, né? Nós temos aqui o quê? Uma sunga vermelha. Nesse caso ainda é uma cueca. O meu era uma sunga mesmo. Sunga vermelha, Sunga mesmo. É o que deu para arrumar aqui, Fadel. É o que deu para arrumar, né? É uma sunga vermelha. Por que sunga vermelha, Fadel? Eu joguei muitos anos da minha vida com a sunga vermelha e começou nessa época. Eu não sei porquê. Não me perguntem como começou. Não me perguntem, eu não sei como começou. Eu sei que algum dia, provavelmente, eu quero tirar da minha cabeça que provavelmente a gente ia para jogos e jogar jogos regionais e acabava jogando todo dia. Eu quero imaginar que, você quer lavar e secar e a sunga seca mais rápido que a cueca, alguma coisa. Eu acho que foi isso. Então, eu comecei a pôr a sunga vermelha e nunca mais perdi. Falei, quantos anos invicto, campeão, não sei o quê. E a sunga vermelha ficou. E a gente jogava com short branco de vez em quando, aparecia a sunga. Aparecia sunga, tudo. Mas para mim foi uma superstição vitoriosa, né? Eu acho que começou por conta disso, lavar e secar mais rápido. E terminou porque começou a ganhar e SOS Malibu aí, Vavá. Vai pedalar, vai. E tô brincando. Abração pro Vavá. E daí comecei a ganhar e ficou. Eu acho que você também lembra, porque eu acho que no Tabajara, quando a gente jogava junto. Sim, mesma coisa. Punha sempre a sunga vermelha. Mas daí começou a ficar dura, né, gente? Daí teve que, né? Essa não tem mais jeito. Daí teve que descartar. E nunca comprei uma segunda sunga vermelha, não foi só essa. Certo. Aí essa é a história, então, da sunga vermelha que a gente acabou lembrando, né? E colocar aí pro pessoal aí uma curiosidade aí superstição. A gente tem que ter. Superstição. Tem que ter isso, eu acho que faz parte, né? Ajuda. A gente acaba acreditando. E quando a gente acredita, a gente chega lá. Então, para mim foi ótimo. E uma bela história e uma bela memória para mim lembrar a lembrança disso. Não, e a gente vê aí pelos comentários o pessoal que jogou com você, lembrou da história aí da sunga vermelha e eram as lembranças aí desse time, de tudo que aconteceu. Legal. Fadel, daí fomos voltando para a carreira, né? Muito importante aqui eram as Copas da TV, né? Você, na Copa da TV TV Modelo, como é que foi aí a sua participação? Eu joguei, nunca joguei TV Tem, né? Sempre joguei TV Modelo, foram 5 TV Modelo, eu joguei 4 por Botucatu. A primeira, que a gente foi campeão, eu não joguei a final. Eu e o Fabrício, o orelhudinho aí que tá cornetando aqui, a gente já estava com a viagem marcada para Recife. Ele estava indo morar lá, o pai dele estava vendo para abrir a fábrica lá, e a gente já estava com a passagem comprada, e daí começava a ver a gente indo para frente no campeonato, e a gente não falava pro Pedro Dias, nada. Quando ganhamos a semifinal, eu falei, se eu falar antes, ele me põe para jogar, né? A gente conhece o Pedro, né? Fiquei quietinho. Quando ganhamos a semifinal, foi um puta jogo, né? Cheguei para ele, não tinha, ia bater. Daí a primeira, eu e o Fabrício fomos para Recife e eu não joguei. Eu tava lá em Recife, o Fabrício não tava nem aí. O Fabrício não gostou de bola, né? Ele jogava bem, mas não gostou de bola. E eu sempre fui tarado, né, por bola. E eu lá em Recife, esse dia eu não conseguia ir nem pra piscina, pra praia, churrasco. Eu só pensava no jogo aqui, né? Só do jogo aqui contra a Jaú, que foi o primeiro, né? Aquela ferroviária lotada, gente fora. E eu não joguei a primeira. A segunda, eu e o Gu, a gente estava na Uninove, mas a gente foi inscrito aqui por Botucatu e não podia, né? Não podia. Teve até uma história aí que pegaram a gente aí vindo num extra aí, tomamos uma multa lá na Uninove.
Isso o Douglas não falou ali, né? Nós vamos falar depois. Tomamos, mas tá bom, então depois vamos falar. Daí, então, fomos vice-campeão nos pênaltis, né? Que o Gu foi expulso. Foi uma barbaridade, o Gu tava arrebentando com o jogo. Até nessa TV, Fadel, que foi aquele gol no panela de pressão, igualzinho o gol da final o gol da final de 95, né? A semifinal foi contra a Tupã, se não me engano. Né? Tupã era o time favorito, não era Marília, O time de Tupã era mais forte que o de Marília. E eles vinham aquela molecada, né? Porque eu era o mais velho do time, eu tinha 22 anos. Eu era o mais velho do time, né? O Gu 22 também, 21, porque eu faço sempre em dezembro, né? Mas foi em 2000. Lombriga e Buzuca se revezando, o resto juvenilzada, né? Niquinha era infanto, jogava. Então, assim, Tupã não acreditava, né? Que perdeu para um time de moleque, né? E foi esse gol, o gol, né? O último gol foi esse do escanteio que eu entrei na segunda trave. E por muito tempo ficou passando na chamada da TV Modelo, TV Tem, por muito tempo esse gol ficou passando ali. E a gente foi para a final com Marília e acabamos perdendo nos pênaltis. Daí eu joguei mais duas por Botucatu. A terceira TV Modelo, a gente perdeu uma semifinal, eu, Gu, Bis, Chanel e Buiú, era só a gente. A gente perdeu também num negócio que não podia perder. Perdemos para Tupã, se eu não me engano, também. Foi lá em Bauru. Aquele juiz lá, o Betinho, esses dias ele tava mandando assim, negócio do pessoal de Botucatu. Eu falei, ai, Betinho, vontade de pegar. É lógico que eu falo isso hoje, dando risada, né? Vontade de chacoalhar você, porque ele saiu um rolo e eu fui apartar. Fui apartar mesmo. E faltava 1 minuto a gente ganhando o jogo. E daí ele expulsou um de cada lado. Quem que era o expulso? Era eu. Não é porque esse pessoal fala que eu era nervoso, aí no meu time falou que eu era nervoso, o Douglão falou que eu era nervoso. Eu fui apartar e fui expulso eu. Eu ficou 3 contra 3 na linha. E 3 contra 3 na linha, eles fizeram o gol. Ali eu sei que a gente foi eliminado. E no último ano aí já era eu, Gu, Niquinha e Tirico, os dois voltaram da Itália, né? Mas aí Marília tinha um time forte. Aí nós perdemos para Marília, com Aranha no gol. Aí nós perdemos para aqueles merecedores mesmo. Foram as 4 TVs que eu joguei. Daí, precocemente, eu tive uma artrose, né? No quadril diagnosticado, eu tinha 25 anos de idade. Então, depois disso, não consegui jogar mais. Não consegui mais. Joguei só universitário e ainda assim, me arrastando por causa da bolsa no Mackenzie. Né? Como eu faço até hoje no futebol de quinta e no rebote. Isso aí. Que nem o Plínio falou, descansando o futebol. Lá. Descansando. Aí vamos. Você começou a contar, essa história eu acho que é interessante, eu vou complementar ela. Você passou por Marília antes, mas Marília nós vamos falar daqui a pouco. Tá. Na passagem pela Uninove, né, com o Douglão de técnico lá, daí você começou a falar, vocês deram uma fugida lá do... O Douglão tá na live? O Douglão tá na live ou não? Eu não vi o Douglão, não vi o Douglão. É porque ele falou, o Fadel vai falar besteira de mim, não é possível, não. Tô brincando, ele gostava muito do Douglão. Ele só não punha a gente muito pra jogar, né? Eu e o Gu, né? Não fiz a gente jogar. E daí a gente já começou a ficar meio brabo lá, né, rapaz? A gente jogava pouco lá, né? E daí eu comecei, né, a atormentar o Gu. A gente morava junto lá no meu apartamento lá em São Paulo. Falava, Gu, vamos jogar lá para Botucatu. Puta, gostoso pra caramba, né? TV Modelo, ó, foi campeão ano passado. A gente é atual campeão, né? E daí o Pedro inscreveu a gente. Pode escrever? Pode escrever. Daí teve a abertura da TV Tem, da TV Modelo, e daí era o atual campeão Botucatu, e eles chamaram a Seleção Paulista Juvenil para jogar no panela de pressão, em Bauru. E daí a gente foi perdendo pro juvenil. Nosso time não era tão forte, mas eu e o Gu ainda eram os únicos adultos, o resto era tudo juvenil, né? E o juvenil da seleção era uma bela de uma seleção. O Tilico falou dessa seleção aí na live dele. Era uma bela seleção. Sim. E nós perdemos, mas jogamos bem. E daí chegou lá o diretor esqueci o nome do diretor da federação. Ô, Fadel, ô, Gu, putz, vocês jogaram demais, vocês estão jogando muito. Como que tá lá na Uninove? Se ele pergunta pro Gu, o Gu ia falar, tá bom. Mas ele perguntou para mim, né?
E daí eu falei, tá uma merda, não estamos jogando, a gente fica no banco lá, tem jogo que nem se troca e tá. Giba, Gilberto. da federação. Eu não acredito que tá acontecendo isso. Falei, tá acontecendo, Giba, olha, saímos daqui para isso e tal. Beleza. Isso é no final de semana, fomos treinar na segunda-feira, chamaram eu e o Gu. O Giba ligou pro diretor e falou, o que vocês estão fazendo com os meninos de Botucatu aí que não estão jogando? Ô, louco, não, eles estão treinando. Não, eles jogaram agora esse final de semana lá, sexta-feira, agora a última lá em Bauru. Estão comendo a bola. Como que eles não estão jogando aí no time de você? Ah, eles jogaram ali no campeonato e tal. Então tá bom. Chamaram eu e o Gu e deram uma multa de 30% do salário nosso. Cheguei em casa e falei, Gu, você quer ficar morando aqui? Você mora, velho, mas eu não preciso disso pra minha vida, não. Falei, eu não preciso. Foi onde eu encerrei minha participação, assim, a tentativa de ser um jogador profissional acabou ali em 2000. Sim. Lógico, joguei por Botucatu há um tempinho, mas falei, não é pra mim, não. Eu já estava no último ano de faculdade, de esporte. Falei, não é pra mim, Gu. Daí o Gu falou, não, se você vai voltar, eu volto também, né? Não vou ficar aqui morando, né? Só, sem você estar jogando comigo. Então, eu acabei com o Gu lá também no Uninove, né? Porque daí nem eu nem ele. Por isso que ele voltou e foi para Marília depois, né? Então, o Uninove foi isso. Foi bom. Conheci muita gente, vi como que é o futsal em São Paulo, é completamente diferente. O meio futebolístico em São Paulo é muito diferente do interior, principalmente para a gente que não é de lá, que não cresceu lá. E foi bom a experiência, mas também foi bom para acabar com a intenção de ser jogador. Tá certo. Fadel, estamos em cima da hora. Vamos abrir mais um pouquinho para o segundo tempo, fazer o sorteio. Tem bastante coisa para falar ainda. Pode ser? Não, você que sabe, Não, vamos. Pessoal, então estamos encerrando por aqui. Eu preciso contar uma história desse jogo aí que deu problema aí, que a volta desse jogo aí tem uma história boa. Então nós vamos falar disso na próxima, no segundo tempo. Então vamos tomar uma aguinha e voltamos com o Fadel para o segundo tempo daqui a pouco. Tá bom? Daí vamos ter quem já deu o nome para o sorteio, mas quem não deu, no segundo tempo tem oportunidade. Então daqui a pouco voltamos, então daqui 2 minutinhos estamos voltando. Valeu, Fadel, até daqui a pouco. Só tomar uma aguinha e já voltamos. Valeu. Então, tá bom? Valeu.